Novamente. Vamos agora receber o professor Paulo Álvares. O professor Pálvaro vai abordar a Revolução Industrial e a gênese do serviço social, neste evento que junta a área de História e de Serviço Social para entender melhor sobre a condição social da criança ao longo da história. Espero que tenham gostado da conferência das 10h45. Vamos então agora receber o professor Pablo. Como eu já avisei o professor, esta sessão vai ser gravada. O professor dispõe de cerca de 1 hora para falar, pode organizar o seu tempo como quiser. Recomendo que reserve uns 10 minutos finais, no mínimo, para comentários ou questões. Se o professor me permite, eu vou fazer uma breve apresentação do professor. Então, o nosso orador doutorou-se na Universidade de Huelva, eu vou dizer a português para não tentar, para não ser ainda pior. Como é que se diz, professor? Huelva, tudo bem, está perfeito. Pronto. No Departamento de Sociologia e Serviço Social. Foi professor auxiliar em Serviço Social no ISCTE, lecionando diversas unidades curriculares na licenciatura, mestrado e doutoramento dentro da área do Serviço Social. É coordenador de Erasmus para o Serviço Social e coordenador SCTS do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas, assim como investigador. Atualmente é membro do Centro de Investigação das Migrações. Posto isto, apresentações feitas, passo-lhe a palavra, professor. Bom, muito obrigado por esta apresentação. Está um bocadinho desatualizado, já não sou coordenador do CCTS, mas pronto, foi muito recente. E ainda sou professor de Serviço Social, a licenciatura, mestrado e doutoramento em Serviço Social. Muito bem, muitíssimo obrigado pelo convite, por me convidarem. Sobretudo, quero felicitar por esta iniciativa. É muito bom ver que diferentes núcleos se organizam e fazem atividades conjuntas. Eu sempre disse que a história, eu sou professor de História, sou assistente social, mas leciono a história do serviço social e as teorias do serviço social no primeiro ano. E é muito importante para o serviço social a questão histórica. A história é fundamental para percebermos não só a gênese, mas de onde que vimos e para onde que nós vamos. Por isso, esta iniciativa desses dois núcleos, acho que é uma iniciativa muitíssimo boa. Por isso, parabéns aos dois núcleos por terem feito esta atividade. E para mim é um prazer falar deste tema. Vamos, evidentemente, misturar algumas questões sobre a Revolução Industrial e como é que a Revolução Industrial é o contexto onde surge o serviço social. Para os alunos de História, de certeza, terão muitíssima mais informação sobre as questões da Revolução Industrial em termos históricos. O nosso olhar histórico será sempre para enquadrar o serviço social nesta gênese. Sei que muitos dos participantes, ou alguns dos participantes que aqui estão, são assistentes sociais e já estiveram comigo nas aulas de História. Eu tentei mudar um bocadinho a forma de apresentar também de fazer esta apresentação para que não seja a mesma coisa do que na licenciatura, por isso dediquei algum tempo para organizar as ideias, mas também para fazer isto user-friendly para os alunos de História e que não seja, como comumente se diz, uma seca. E tentar fazer esta mistura entre a História e o serviço social. Por isso, eu acho que para nós pensarmos serviço social e o contexto da Revolução Industrial, pensei como seria a melhor forma de explicar por que surge no contexto da Revolução Industrial. E eu acho que há 3 pontos importantes a termos em atenção. A primeira coisa é primeiro entendermos o que é isto, né? O que se entende por serviço social, né? Acho que é um fator importante que nos ajuda a determinar um início ou não, né? O que se entende por serviço social.
Depois, quais são os fatores desencadeantes? E ponho isto em itálica porque não encontrei uma palavra no Google Tradutor melhor. É triggers, né? Seria em inglês. Qual é um fator desencadeante ou os fatores desencadeantes para que realmente o serviço social surja? E aqui temos alguns, históricos, sociais, econômicos e políticos. E um terceiro ponto é quais são as evidências na sociedade deste ponto A no contexto histórico, para que realmente o que se entende por serviço social se tenha executado pela primeira vez. Né? Eu acho que são as três questões fundamentais para nós percebermos o início, né, do serviço social. O que entendemos por serviço social, quais os fatores que desencadeiam ou ajudam a perceber isto. E as evidências, evidentemente, do que se entende por serviço social na história. E por isso esta apresentação está organizada nestes pontos. Antes de estabelecer esta origem, definir, né, este ponto A, o que é que nós entendemos, o que faz, quais são os princípios e em que está sustentado. Isto, sobretudo, também para os alunos que são de História ou de outras áreas que estão nesta conferência. O serviço social são duas coisas numa: profissão de intervenção e uma disciplina académica. Estas duas ideias relacionadas com o serviço social, profissão de intervenção e disciplina, promovem as duas, o que faz, promovem o desenvolvimento, a mudança social, a coesão social, o empowerment e a promoção das pessoas. Estes são os objetivos, o que o serviço social faz através da profissão, mas também através da disciplina, como nós vamos ver mais à frente. Quais são os princípios orientadores desta profissão? A justiça social, os direitos humanos, a responsabilidade coletiva e a diversidade. Não sei por que aparece aí um espaço, mas não quer dizer nada. Mas estes são os princípios que orientam a prática. E está sustentado nas teorias do serviço social, nas teorias das ciências sociais humanas e em conhecimentos indígenas. Nós entendemos por conhecimentos indígenas todos aqueles conhecimentos que se produzem nas próprias comunidades. Nós, no serviço social, sempre compreendemos que a realidade deve ser sempre contextualizada. Né? Esta é a definição mais atual de serviço social, mas traz consigo, evidentemente, um cariz histórico. Esta definição, embora seja a mais recente, internacionalmente reconhecida, tem elementos da história. Isto tudo para o quê? Para responder aos desafios da vida e para melhorar o bem-estar social das pessoas. Este é o objetivo do serviço social. E vamos ver como é que isto pode ser aplicado, não é? Quais são as evidências disto na história, no contexto da Revolução Industrial. É muito importante termos em atenção isto de o que faz. É? Mudança social, a coesão, a promoção da pessoa, é? O objetivo último de melhorar o bem-estar social, os princípios de justiça social, os direitos humanos, evidentemente, no contexto da Revolução Industrial, não tinham surgido, como nós os conhecemos hoje, só foi depois da Segunda Grande Guerra, mas os direitos das pessoas, a justiça social, a responsabilidade coletiva, o respeito pela diversidade, né? São elementos muito importantes. E vamos ver como é que isso se enquadra dentro do contexto histórico da Revolução Industrial. E pronto, isto para os que sejam de História ou de outras áreas, ou mesmo para os que são de Serviço Social e querem refrescar ideias sobre o que é. Claro, agora nós podemos também dizer, muito bem, cada momento histórico, cada evento, cada... existiram muitas crises humanitárias ao longo da existência do mundo, crises humanitárias, catástrofes naturais, pandemias globais, não só a Covid, muitas já existiram, e sempre para cada situação histórica, para cada acontecimento, para cada situação, sempre houve uma resposta. Então, por que o serviço social nasce na Revolução Industrial e não nasce noutro momento histórico?
Só para olharmos, porque consoante esta definição que usamos de serviço social, da mudança, do bem-estar social das pessoas, né? Promover a promoção disto, nós poderíamos pensar que, claro, desde os inícios do tempo sempre houve formas de ajuda, de ajuda ao outro, de assistência, né? Mas vamos explicar o porquê que surge na Revolução Industrial. Se nós vemos as formas de ajuda ao longo dos tempos, né, na Idade Média, com a proteção, vamos dizer, proteção social, entre aspas, dos reis e senhores, né, quem estiver no espaço do reino e, sobretudo, intramuros, era mais fácil. Que tipo de proteção tinham? Claro, na Idade Média, a questão da esmola, mas também existia ajuda mútua nos próprios grêmios. Pronto, o que trabalhava o ferro, ou o que fazia, existia este tipo de ajuda. Existia esta ajuda, vamos dizer, pública, entre aspas. Vamos a usar termos modernos para contextos que não são tão modernos, mas a ajuda pública, digamos, os hospitais religiosos, né? Todas essas questões, na Idade Média, podem constituir formas de ajuda. Depois, no século XV e XVI, já começa uma primeira sistematização do que seria a prática social de ajuda aos necessitados, e convido a olharem para este nome, a Juan Luis Vives. É muito interessante para nós percebermos que a sua proposta é uma proposta de secularização da ajuda, mas que integrava também o trabalho. A obra de Subventione Pauperum, muito interessante, de Juan Luis Vives, fala sobre a pobreza como um problema social. Isto é completamente à frente do seu tempo, né? Porque quando nós falamos do serviço social, a questão do olhar, dos problemas que passam do indivíduo. Por isso, nós, serviço social, consideramos Juan Luis Vives como um precursor do serviço social. Estava muito adiantado à sua época. E, falando dos problemas como problemas sociais, podem ter uma solução social. Isto era completamente louco no tempo dele. Falava de um termo que hoje usamos muito, a interdependência social. Todos nós somos interdependentes, né? Nós falamos disto, né? Eu dependo dos outros, de certos serviços para eu viver, né? Desde as questões de termos uma loja aqui ao pé da casa, porque eu não tenho uma horta, a questões mais de cuidados, por exemplo, as pessoas mais idosas que precisam realmente de... Todos temos esta situação de interdependência. E falava também da reabilitação social, completamente à frente do seu tempo. Mas ainda o contexto histórico não permitia que isto fosse realidade. Essas são as suas ideias nesta obra de Subventione Pauperum, que recomendo ler. Depois vem São Vicente de Paulo, que também traz noções muito avançadas, na base também do que Juan Luis Vives já tinha escrito, e aparecem as leis dos pobres, que os alunos de história devem conhecer muito bem, e os de serviço social também. Começa uma forma de legislação, como é que nós podemos, vamos dizer, no início, controlar a questão da pobreza na Inglaterra. Depois vem uma sucessão de reformas das leis dos pobres no século XVIII e XIX, e começa a ação benéfico-assistencial e a filantropia, né, dentro do próprio sistema econômico capitalista. E aqui já começa o que nós conhecemos no serviço social como a emergência do serviço social, como a ação benéfico-assistencial e, sobretudo, a questão filantrópica, né? Já não é só uma visão da esmola, uma visão religiosa da ajuda, mas sim a filantropia, o fazer pelo homem, pelo ser humano. Começa também com as ideias do liberalismo, etc., etc. São noções muito importantes para a emergência do serviço social. E então entramos no século XIX, né, fim do século XIX, com a criação e desenvolvimento do que conhecemos no serviço social como as COS, que são as Charity Organization Societies, e os Settlement Houses.
E aqui já começa um início incipiente, muito incipiente, do que consideraríamos como política social. Não podemos dizer política social porque política social nasce com os estados de bem-estar, mas poderia ser um início incipiente da política social, uma visão mais social dos problemas. E depois, no século XX, a criação das primeiras escolas, embora a primeira escola de serviço social seja de 1899, na Holanda, e uma primeira sistematização da prática e do método em serviço social, que seria o Social Diagnosis de Mary Richmond, um nome muito importante para o serviço social. Nós poderíamos dizer que, ao longo do tempo, e nós poderíamos recuar muitíssimo atrás, não é? Se nós formos ao Código de Hammurabi, por exemplo, que são muitíssimos séculos antes de Cristo, já há uma forma de organização social para ajudar as pessoas. Por exemplo, a separação do que um juiz pode fazer ou não, como é que um juiz deve determinar, fazer justiça face às pessoas para não beneficiar a uns mais do que a outros. Quer dizer, a noção de ajuda está ao longo do tempo, mas é no contexto, justamente no século XIX e XX aqui, no fim do século XIX, quando existe esta criação desculpem aqui, 18 e 19, e no fim do 19, a ação benéfica assistencial e a filantropia ganham força no próprio sistema econômico capitalista. Por isso, se nós olharmos muito resumidamente desde o início dos tempos até hoje, a ajuda incipiente, a ajuda mútua incipiente sempre existiu. Por isso, há muitas pessoas que quando associam o termo ajuda ao serviço social, não quer dizer que esteja errado, mas não qualquer tipo de ajuda é serviço social, né? E isto é muito importante clarificar, porque ajuda sempre esteve. Aliás, ajuda espontânea faz parte da condição humana. Né? Sentir empatia pelo outro faz parte da condição humana. Isso, nós encontramos evidência disto em qualquer cultura, em muitas culturas. Mas isso não é serviço social, não qualquer tipo de ajuda é serviço social. Depois, os reis, depois a caridade, a filantropia, começa a ajuda benéfico-assistencial e nós poderíamos dizer que isso tudo são antecedentes, né? Não são só precedentes, são antecedentes, quer dizer que graças a estes passos prévios nós temos o que temos hoje. Depois, diríamos que na assistência organizada, privada, está a emergência do serviço social e depois a institucionalização veio depois. Esses seriam os três grandes momentos, por assim dizer, no contexto da ajuda, por assim dizer, desde os tempos, até o momento da emergência e depois da institucionalização. Vamos ver mais em detalhe a questão de justamente quais são os elementos-chave de porquê o serviço social nasce com a Revolução Industrial. Neste momento, aqui, que está mais em bold, assistência organizada, nós podemos dizer que neste período, neste momento, poderíamos enquadrar a Revolução Industrial. De uma maneira mais esquemática, quais seriam os elementos-chave do porquê o serviço social nasce com a Revolução Industrial? A primeira ideia é a questão social. É um ponto central, fulcral para o serviço social. Por quê? Porque a questão social nasce, para quem não estiver mais a par disto, nasce do processo de produção e produção das riquezas, né? Assiste-se a esta conexão entre o desenvolvimento da riqueza e produção de uma nova pobreza, que é a pobreza, a produção industrial. A Revolução Industrial impõe uma nova ordem social. Os avanços tecnológicos e a concentração das fábricas provocam esta aparição de uma nova classe social que não possui mais bens do que a sua força de trabalho e que conta apenas com um salário para subsistir. É o que nós conhecemos como a classe operária, o proletariado. Está submetido a duras condições de trabalho,
depende de baixos salários devido, pronto, a lei da oferta e procura, e imposta, né, por esta abundância de mão de obra. A questão social, tal como emergiu, está contaminada, por assim dizer, das questões da pobreza, da assistência e a manutenção da ordem social, né? É um contexto muito importante. Por isso, a luta contra o pauperismo vai impor um desdobramento e um reforço de estratégias de intervenção social. E por isso que este é um primeiro elemento muito importante para nós determinarmos o nascimento do serviço social neste contexto da Revolução Industrial. A questão social é central. Depois, é evidente, com esta situação da Revolução Industrial, da qual já vocês falaram no painel anterior, embora relacionado com as crianças, mas está relacionado ao contexto, há uma incapacidade de resposta das organizações existentes. A pobreza é tal, a situação social, a questão social é tão grave, né, que as organizações que existiam na época não conseguem dar resposta. Pela diversidade e magnitude dos problemas habitacionais, de problemas de trabalho, evidentemente, mas também de saúde, há muito problema de saúde pública até. A desruralização, por assim dizer, né? E tudo nas cidades, uma grande concentração, e também pela desorganização, esse é um fator, né? Diversidade de problemas, mas também há uma desorganização e duplicidade de serviços e organizações, né? Uma pessoa podia ir a uma organização, um pobre, uma situação com uma pessoa com algum problema podia ir a uma organização, mas também podia ir a outra. Então, havia uma duplicidade de respostas. Uma pessoa ia usufruindo de diferentes organizações para atingir um mesmo problema. E por isso havia esta duplicidade. Outro elemento importante, porque o serviço social nasce com a Revolução Industrial, é o avanço das ciências e a compreensão do mundo. Atenção, porque o serviço social é contemporâneo do resto das ciências sociais. O termo ciência social aparece no século XIX, embora tenhamos raízes, portanto, nos gregos, né? Mas o termo ciência social, né, aparece no século XIX, assim como o serviço social. Por isso, o serviço social, como uma questão lógica, nasce a par do resto das ciências sociais. E não só sociais, também ciências naturais, como a biologia. Há muito avanço, não só tecnológico com a Revolução Industrial, há avanço das ciências. E, por exemplo, aparece também a noção da medicina social, que é muito importante. Começamos a usar termos associados a noções que antigamente nem se imaginava, né? A medicina era uma questão do corpo. Como é que agora aparece a noção de medicina social? E vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Justamente com este ponto, é um elemento-chave. Há uma dimensão social dos problemas. Até a própria medicina. Até a própria medicina reconhece a necessidade, né, de ter uma dimensão que não seja só biológica ou psicológica. Estão a perceber que os problemas de habitação, a situação do êxodo rural para as grandes cidades e a acumulação de pessoas, a gentrificação, né, nas grandes cidades, cria problemas que já não podem ser atendidos de forma individual. É impossível. E então a medicina até diz, não, temos que fazer algum tipo de prevenção. Isto não pode ser só o doutor, o médico que venha curar, não. Isto tem que ser já a grande escala. E isto é inovador. Atenção, não pensemos na Revolução Industrial de uma forma ingênua. A Revolução Industrial foi uma mudança de paradigma em todo sentido. A Revolução Industrial foi uma enorme mudança na humanidade. A questão tecnológica levou a muitíssimas mudanças de formas de pensar, de formas de fazer, vamos ver isto quando falamos do proletariado, né? Mas muda o mundo, mudou o mundo.
com uma das grandes mudanças é esta dimensão social. Embora a questão do problema da pobreza tivesse ainda uma visão individual, né? Quem cria a pobreza é o sujeito. Mas começa a existir já uma noção de que, se calhar, os problemas das pessoas também são provocados, não vamos falar por estruturas, mas sim pode ser provocado pela sociedade. Então começa aqui a haver uma mudança. E é um elemento importante para o surgimento do serviço social neste contexto. Depois também, esta evolução da caridade e filantropia para novas formas de intervenção, já não na lógica da caridade ou simples filantropia, ou por amor à humanidade, por amor às pessoas, já não é por amor a Deus, né? Na lógica da caridade ou pela redenção da alma, o que for, já não é isso. Também não só por amor ao homem, ou porque o homem seja o centro, que também é uma evolução importante na visão da própria intervenção, mas também porque, como vamos ver mais à frente dentro dos elementos, porque para poder atingir, para poder resolver ou dar resposta aos problemas das pessoas, era preciso mais alguma coisa que boa vontade. A boa vontade não chega. E justamente por isso também é que surge o serviço social. E por isso também é que é muito errado pensarmos no serviço social só ou como é uma profissão de ajuda. Pronto, a ajuda já vimos que nem todo tipo de ajuda é serviço social. Nem podemos associar o serviço social à boa vontade, porque então não seríamos profissionais. E a boa vontade, todos podemos ter boa vontade, mas nem todos somos assistentes sociais. Outro elemento muito importante do contexto da Revolução Industrial é a organização coletiva. A organização coletiva em termos de os socorros mútuos que aparecem nessa época, ou a defesa dos interesses ante os patrões, né? Que nós vamos ver mais à frente, mas que a sociedade se organizasse é um elemento muito importante para o serviço social, para a dimensão coletiva, porque o serviço social tem essa dimensão mais coletiva. E depois, um elemento fundamental e que está relacionado com esta evolução da caridade e filantropia é a necessidade de formação. Que há uma necessidade de formação para poder intervir de forma efetiva. Para mim, há muitíssimos outros, mas acho que para falar numa hora e para um público que não seja só assistente social ou que seja do serviço social, é importante resumir de alguma maneira. Sempre quando resumimos, perdemos informação, evidentemente. Há outros elementos. Mas acho que isto resume bem quais são estes elementos-chave do porquê o serviço social nasce na Revolução Industrial. Todas estas questões são questões que aparecem na Revolução Industrial. A percepção de que existe uma necessidade de formação para uma intervenção correta, que está relacionado também com esta incapacidade de respostas das organizações. Não somos capazes de responder, ou estamos a duplicar esforços, e o que eu estou a fazer também a outra organização que está a fazer, e uma mesma pessoa está a ir, e estamos a perder recursos, por exemplo. Ou pronto, muito bem, já não é Deus, é o ser humano o centro, o foco da intervenção, mas a boa vontade não chega, né? Esta necessidade de formação é um ponto fundamental. Então, estou a ir muito rápido? Está a ser... Acho que está a ir bem, para mim está a ir bem, eu estou a perceber. Ok, muito bem. Então, Revolução Industrial e questão social, né? Quando nós analisamos as incidências da Revolução Industrial na situação das classes assalariadas da indústria, poderíamos afirmar que com a nova tecnologia industrial inicia-se uma descida do status profissional do operário, né? Tende a tornar-se um simples executor subordinado dos técnicos, né? Há uma descida desse status profissional. É um regime baseado em unidades de produção capitalistas, né? E isto sucede ao regime baseado em unidades de produção artesanais.
esta mudança é brutal. Nós não podemos... É uma mudança do tempo, não sei com que comparar isto aos tempos de hoje, mas imaginem que antigamente era um artesão e eu tinha uma reputação, eu tinha uma... E agora já não. Agora sou mais um trabalhador de uma fábrica. Não quer dizer que não subsistissem os dois, o artesanato se mantinha, mas já não com a mesma intensidade, evidentemente. Os estratos operários também anteriormente formados eram trabalhadores independentes, passam agora a ser constituídos por trabalhadores dependentes. Quer dizer, antigamente eram todos, por assim dizer, empreendedores. E agora já não. Começa a noção do trabalho dependente, por conta de outrem, nós chamamos hoje, né? Mas, neste caso, no momento da Revolução Industrial, estão desprovidos de esperança de alcançar independência econômica, porque os salários são tão baixos que não dá para poupar. O que se ganha é o que se gasta, né? Existe um predomínio da empresa capitalista e a pressão da concorrência capitalista faz surgir a noção e o tratamento do trabalho como uma mercadoria. Há uma despersonalização geral do trabalho. O operário e as relações sociais da produção, né? O operário simplesmente executa. Muitas vezes era coisa tão banal como estou aqui com o ferro, tá? Pum, 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 faço isto 8 horas ao dia, nem vejo o fim do meu trabalho, faço tanto, fiz isto pelo meu jornal, pelo meu dinheiro ao fim do dia, que era o salário, e acabo. Antigamente não. O artesão começava a fazer uma coisa, demorava um tempo a fazer esse projeto, acabava, era diferente. Por isso, esta consolidação deste novo regime socioeconômico faz-se à custa da destruição do artesanato independente. Depois, há outro elemento, isto tudo como a questão social, não é? Como é que surge esta questão social? O surto demográfico e a expansão dos aglomerados urbanos e a atração exercida pelas cidades sobre as populações rurais originam a concentração dos operários em grandes cidades. Isto é muitíssimo importante. O êxodo rural às grandes cidades traz imensos problemas. Também vantagens, atenção, mas estamos a ver por que surge o serviço social na Revolução Industrial. Também há a abolição do direito a regular as relações do trabalho por parte do Estado ou corporações, né? Deixar fazer, deixar passar, né? Há uma autorregulação, oferta, procura. E, claro, isto cria desvantagem para quem tem menos poder, que seriam os operários. E por isso é que os operários depois se organizam. E por isso a questão da organização coletiva é muito importante para os serviços sociais. Empresários e assalariados ficam colocados frente a frente, claro, mas os operários sem poder negociar, sem poder de negociação, também são forçados a aceitar as condições impostas e condições de trabalho de 18 horas por salários ordenados que não davam. E isto são algumas das situações para contextualizar a questão social dentro da... Como é que uma pessoa nessa altura se podia sentir, né? É como nós agora o teletrabalho. Imaginem que o teletrabalho se instala para sempre. Não vai ser o caso, porque esta pandemia, como todas as outras, vão acabar, né? E acabará. Mas imagina que o modelo cambia radicalmente. E agora o nosso espaço de casa, o nosso espaço pessoal, privado, deve se tornar um espaço misto, como estamos a fazer agora. Né? Tenho a minha filha que está a gritar por detrás, que de certeza estão a ouvir, e então o meu espaço pessoal tem que se transformar em profissional, em espaço de lazer, em espaço de exercício, porque se calhar tenho um rolo de uma bicicleta e tenho que fazer exercício aqui porque não posso sair, e tenho que transformar este espaço tão pequeno em um espaço para tudo. E isto vai ser assim para sempre. E muda. Imagina o impacto, já isto tem impacto atualmente nas pessoas, né? E como nós organizamos, e agora o que fazemos com as crianças, onde é que as pomos, as escolas fechadas, esta coisa toda. Imagina na Revolução Industrial a passagem de ser artesãos a serem trabalhadores dependentes.
o impacto foi enorme. E é evidente que isso trouxe ajustamentos e trouxe o que conhecemos como a questão social. Quando nós falamos da revolução industrial, temos que falar da revolução tecnológica e é evidente que a revolução tecnológica trouxe coisas muito positivas. Nós não podemos demonizar a revolução tecnológica. Constitui este ponto de partida para o motor do desenvolvimento industrial. A indústria têxtil pioneira, a incorporação de novas tecnologias, numa segunda fase, depois dominada pelo carril de ferro, pronto, permite a melhora das comunicações. Uma coisa inimaginável antigamente, né? Como é que é possível que eu possa ir de uma cidade a outra numa hora? Claro, para nós agora isto é tão simples. Mas imagina na época que era tudo a cavalo, era tudo em burro, ou o que for. A pé, tinhas que fazer paragens no caminho e dormir. E agora não, chegas, vais, podes voltar no mesmo dia. O que é isto? É uma loucura. Claro, só que nós olhamos isto com os olhos do século XXI e é um erro. Os alunos de história sabem perfeitamente o que falam, né? Devem ouvir muitas vezes os vossos professores. Temos que contextualizar, temos que olhar com olhos históricos a realidade. Mas isto foi muitíssimo bom. Algumas das inovações, que aparece a maquinária moderna, o nascimento da fábrica, o crescente interesse pelos avanços tecnológicos, o tal carril de ferro, a consolidação dos núcleos urbanos para o centro da economia, são avanços, evidentemente, da revolução tecnológica. Contudo, é evidente que há uma realidade social destes países capitalistas, né? A primeira questão desta realidade social é a proletarização. Como já disse, as pessoas estão desprovidas de propriedade, de instrumentos de produção do capital. O único recurso consiste na força do trabalho. Posso vender a minha força de trabalho. Se eu perco a minha mão e o meu trabalho é manual, já não tenho nada a oferecer, né? E isto era trágico. Era trágico. Eu posso vender esta força de trabalho, a minha mão de obra, por um preço, pelo salário, um seguro baixo, né? Não podem efetuar grandes economias, também não podem aspirar à independência econômica, em consequência do seu baixo rendimento, também não podem dotar aos seus descendentes com um nível de educação capaz de fazê-los ascender socialmente. Estavam como atrapados, né? Isto parece que é hereditário, né? Pronto, o meu filho nasce, eu sou trabalhador, o meu filho vai ser trabalhador e daqui não vamos ser nunca. Isto, a proletarização é um fenômeno muito importante para o surgimento do serviço social. Também existe uma realidade social dos operários, né? Que as tais 15 horas de trabalho, tinham que caminhar uma hora e meia até a fábrica, quer dizer, condições, pronto, também as habitações, como é que eram, né? E os problemas de saúde que isso gerava. E também existia esta dualidade, o dualismo na estrutura de classes. Isto não significa que vamos reduzir as classes a um esquema estritamente dual. Claro que existiam os camponeses e certos estratos terciários, como o comércio, a administração, o ensino, os serviços em geral, né? Mas existia esta burguesia, proletariado, e evidentemente o desenvolvimento econômico depende disto. Depois temos as formas de ação coletiva, que eu falava que eram um dos elementos a termos em atenção para o surgimento do serviço social. E esta ação coletiva são as mutualidades e o sindicato operário. Muito importante que as pessoas se organizem. Quando nós falamos do serviço social como a promoção da justiça social, como a promoção da mudança, a importância do sujeito, quer dizer, se o sujeito não faz parte da sua própria mudança, se não existe este empowerment do qual nós falamos, é muito difícil que a mudança surja. Por isso, as formas de ação coletiva são muito importantes para o serviço social e o seu surgimento. E depois, claro, assistência social, né? Dentro da Revolução Industrial surge
Não quer dizer que não existisse outro tipo de assistência social em outros tempos, mas a assistência social nesse tempo tem características muito concretas. Claro, quando se inicia a Revolução Industrial e o liberalismo como sistema econômico, as ideias religiosas deixam de predominar na sociedade. Não quer dizer que não existam, atenção, mas já entra a noção, por exemplo, a questão da filantropia. A pessoa como centro não é necessariamente Deus. A esmola, enquanto correção dos males derivados da pobreza, já não é sentida como uma necessidade para salvar a alma, por exemplo. Não quer dizer que não existisse, não quer dizer que não se aplicasse, mas entra outra lógica. Mas também não podemos esquecer do contexto histórico. E a religião, estamos a falar da Inglaterra, né? A religião tem um peso importante, também em Portugal, o teve, em Espanha, etc. E evidentemente, a assistência estava, as instituições já existiam, né? As instituições de assistência já existiam, os hospitais, etc, etc. Quer dizer que existia um cariz religioso, mas mudou, começou a mudar a visão. A preocupação com os pobres durante a época da expansão capitalista surge principalmente nos ambientes cristãos, como já temos dito, e isto tem algumas semelhanças com a Idade Média, etc, etc. Mas há esta mudança de visão. Quer dizer que, embora seja a motivação religiosa, há um começo da ação assistencial. E uma coisa muito importante para o surgimento do serviço social é este esboço de técnica operativa, né? E nós vamos nos focar nesses últimos 10 minutos nesta parte da assistência social neste contexto. A assistência social organizada, que poderíamos dizer que se organiza em dois grandes blocos. Em primeiro lugar, com as Charity Organization Societies, as COS. Estas nascem em 1869 e dentro das COS, a organização e o próprio tecnicismo já supera as ações de tipo assistencial e filantrópico. Então, se institucionaliza outra forma de assistência social. Então, tem outros princípios, né? Que é estimular a independência dos que recorrem à caridade, oferecer uma verdadeira amizade, nos termos daquela época, né? Fortalecer o caráter que é a pessoa, e ajudar a preservar a família, investigar as circunstâncias que os fizeram dependentes da caridade, é que muda completamente. Não é dar porque é uma esmola e então não me interessa. Não, é que muda a forma de intervir. A investigação. Ai, que horror. Que horror. Acho que a Fátima tem o microfone aberto. Okay. Já desligou, professor. Ok, muito continuar. Ok. Pronto, eu disse que horror. Não, foi um avanço. Não foi um horror nenhum. Foi um avanço. Pensava que estava a falar disso. Mas não. A investigação das situações da pobreza provoca esta divisão dentro das COS, né? Porque quando começam a fazer a investigação dos casos, já não personalizam a pobreza como a pessoa como causante da pobreza. Começam a perceber que se olhassem caso e somassem os casos, há uma coincidência de características. E então já começam a perceber que há uma dimensão social dos casos. Embora, claro, nas COS, nessa época, ainda existia esta dualidade, que pensasse que a pobreza fosse causada pelo sujeito ou pela sociedade, né? Mas aqui começa a necessidade de formar formar pessoas para poder investigar. Quais são os princípios da atuação das COS? Desculpem a estrutura, mas não dava para arranjar melhor. Substituir donativos indiscriminados por uma investigação completa de cada caso. Isto é completamente inovador, né? Não tem nada a ver com o que nós tínhamos vivido até a data. Elaboração de um plano de ajuda em cooperação com a pessoa.
Quer dizer, com essa noção da importância de que a pessoa participe no seu próprio processo. Tem tudo a ver. Lembram-se de quais são as evidências de A na realidade social, né? Quais são as evidências, esse é o primeiro diapositivo, quais são as evidências da definição do serviço social na realidade? Aqui começamos a ver algumas, né? Ajuda suficiente e adequada, né? Quer dizer, não é uma coisa assistencial no sentido de só dar e acabou. Não, ajuda suficiente e adequada. Ou se calhar não ajuda, no caso das pessoas não precisarem. Atendimento do caso até o fim, né? O que quer dizer? O importante é que a pessoa chegue a ser independente, autônomo. Dar ajuda só para aqueles que mereciam. E isto muito na linha do que se via das Poor Laws, né? Que dividiam os pobres merecedores e os não merecedores. E depois, uma coisa muito importante, atencioso arquivo das atuações. Por quê? Porque as COS é uma organização das organizações da caridade. E registrando os casos, sabiam quem é que tinham dado, o que tinham feito, por se alguma pessoa voltava ou não, para saber qual era o histórico do caso. Isto muda completamente o panorama da assistência. De facto, aqui está a origem do serviço social. E, consoante as COS, né, perceberam que as pessoas que trabalhavam nas COS, que chamavam-se visitadoras amigáveis, precisavam de formação para poder fazer este registro, para poder fazer esta investigação. Né? Nomes importantes: Mary Richmond. Às COS está associado um método clássico do serviço social, que é o método de casos, e Thomas Chalmers. Pero claro, temos a Mary Richmond, as COS e o método clássico do caso, né? O método mais comum, o casework, foi o mais comum nos inícios, mas a própria Mary Richmond disse que passou tantos anos a tentar consolidar o casework como um modelo próprio para o serviço social, que depois teve que passar o resto da sua vida a dizer: não, há mais serviço social, não é só, nós só fazemos intervenção de casos com as pessoas, né? E por isso existe, no mesmo contexto das COS, na Revolução Industrial, aparece os settlement houses, que para os que estejam aqui da história, ou algum sociólogo que esteja por aqui, pode relacionar com a Escola de Chicago, nos Estados Unidos. Muito interessante. Por quê? Porque os settlement houses constituem outro tipo de serviço, criados na Inglaterra. A primeira settlement house foi fundada em 1884. Chama-se Toynbee Hall. Ainda funciona. E foi concebido, a settlement houses foi concebido como um centro residencial onde os jovens universitários de Oxford e Cambridge podiam dedicar-se a atividades comunitárias, que é já não é uma intervenção individual, convivendo com os pobres, procurando exercer neles uma influência pessoal que os levasse a melhorar a situação econômica e, sobretudo, cultural. Estes centros, situados nas zonas velhas das cidades de Londres e outras cidades industriais, oferecem geralmente salas de leitura, salas de reuniões, ginásios, habitações também para os próprios residentes. Esta experiência depois é alargada nos Estados Unidos por Jane Addams, que é um nome muito importante para o serviço social, que cria em 1889, nos bairros pobres da cidade de Chicago, o primeiro settlement house, que chama-se Hull House. É muito famoso esse nome, o Hull House. E pronto, os assistentes sociais aqui são pessoas ativistas, né? E segundo Jane Addams, isto leva inevitavelmente a uma ação política. Por isso, dentro dos elementos importantes de por que surge o serviço social no momento da Revolução Industrial, é porque existe ação coletiva, porque o papel da mulher, evidentemente, neste contexto, há uma mobilização, há um ativismo diferente, né? Nesta altura, não há uma grande diferença entre a investigação realizada pelos assistentes sociais e a primeira geração dos sociólogos da Universidade de Chicago. E há uma certa união nesta convicção de que a produção do conhecimento deve servir para a reforma social. Por isso, as assistentes sociais desta época chamavam-se social reformers, né?
A reforma social era importante neste contexto. Os princípios orientadores, já disse, assentamento nos próprios bairros, contato continuado com os vizinhos, né? São considerados vizinhos, não clientes, importante. Não um coitadito, não nada disso, porque nós, no serviço social, na nossa história, nunca tivemos esta noção de o coitadito, isso não existe. Isso estará numa dimensão de ajuda não profissional. Mais relevância à reforma social do que à melhoria individual, e por isso não só existe o casework no serviço social, há um uso frequente dos grupos, né? E a não moralização, porque os problemas sociais podem estar relacionados com um contexto, o próprio ambiente, e não com a pessoa. E outra forma de olhar a realidade. Nomes importantes, o casal Barnett, que instituiu o primeiro Settlement House, e Jane Addams. Já estou acabando. Quando falamos de conhecimento, porque agora falamos na nossa definição de que isto é uma profissão que surge na Revolução Industrial, pela questão social, etc., já falamos. Mas também uma disciplina acadêmica. Disciplina acadêmica por quê? Porque também cria conhecimento próprio, né? E muito do conhecimento próprio criado pelo serviço social poderia ser sistematizado nestas dimensões. Isto é uma publicação que eu fiz com o professor José Ferreira deste ano, do ano passado. Muito do conhecimento produzido pelo serviço social foi, por exemplo, a sistematização da prática, né? Para evitar negligência. Como é que eu posso fazer melhor a minha prática? Ou propostas de novas formas de intervenção. Temos o casework, temos o serviço social de grupos comunitários, mas formas e modelos, né? Também inovação na formação. Sabemos que um elemento importante do surgimento do serviço social é a formação. Como é que nós podemos inovar esta formação para ter melhores resultados? Outra forma de conhecimento do serviço social, nas pioneiras, já vamos ver quais, é a própria conceptualização ou a teorização. Outra dimensão importante do serviço social, e que tem a ver com a justiça social e a tal definição que expus no primeiro diapositivo, é a reivindicação política ou político-normativa. Mas também outro tipo de produção importante é a constatação das desigualdades sociais, né? Quais são as formas de opressão. Isto faz parte do serviço social. E vocês poderiam perguntar, mas quais são as evidências de que pronto, se nós olharmos, nós temos, todas estas são pioneiras do serviço social. Mary Richmond, Jane Addams, Salomon, Hollis, Lowell, todas estas autoras pioneiras do serviço social também produziram, não só interviram, como escreveram aquilo que faziam, produziam conhecimento. Por isso o serviço social é profissão e disciplina acadêmica, não é? Tudo, porque a ideia é influenciar para a mudança. Isso está no conceito, na definição do serviço social. O objetivo último do serviço social é este. Este último diapositivo, eu sei que estou a ultrapassar, mas vão ter um pouquinho de paciência. O outro que falou menos, agora estamos a compensar. Também não somos muitos, 24, somos alguns. Por isso, se nós olharmos as COs e as settlement houses, poderíamos dizer, numa classificação binária dos problemas sociais, poderíamos dizer que existem algumas realidades sociais onde nós podemos intervir, e o serviço social fez isso, né? Intervinha com sujeitos, mas também com grupos, mas também com comunidades, né? E por isso nós poderíamos dizer que se nós olhamos aos problemas como problemas pessoais e de conjuntura, né? Poderíamos dizer que o serviço social intervém no indivíduo e na família. E isto constitui o serviço social de casos, né? Que está aqui. Nós também podemos ver os problemas como problemas coletivos e de estrutura. Há problemas que são provocados a níveis estruturais e não podem ser resolvidos de forma individual, né? Então, esses problemas, o método clássico do serviço social aplicado seria o serviço social comunitário, que poderia trabalhar com a comunidade e com a sociedade, né? Por isso, o serviço social, desde as origens, com as COs, dentro das COs, trabalhava de forma individual, com o sujeito, com a família, mas depois também surgiu os settlement houses e a intervenção das assistentes sociais, nessa altura, chamadas social reformers, estava no serviço social de grupos, com grupos, mas também tinha uma dimensão comunitária e da ação
política muito importante. Por isso, o espectro de possibilidades de intervenção no contexto da Revolução Industrial foi este. Então, se nós, o último diapositivo, se tuviésemos que resumir, poderíamos dizer que não podemos esquecer que o contexto tecnológico, socioeconômico e político da Revolução Industrial foi uma questão sem precedentes, né? E foi determinante, foi muito determinante tudo o que temos falado para o surgimento de muitos problemas sociais aos quais não era possível dar resposta e as respostas existentes não davam a resposta que deveriam dar. Houve uma mudança também de paradigma no olhar da pobreza, né? Já não é uma questão só do pobre, né? Ou do sujeito, da pessoa, não. Há questões sociais, né? E por isso surgem respostas coletivas. Já não só são respostas individuais, é uma resposta coletiva. Também outro elemento importante, se tivermos que resumir por que os serviços sociais surgem neste contexto, é a incapacidade e ineficiência das respostas existentes. Não quer dizer que não existissem e não fizessem coisas. Atenção, faziam, mas não eram adequadas a esta nova mudança com a Revolução Industrial. Isto tudo leva ao quê? A uma necessidade de formação para a intervenção. Já não chega só uma esmola, já não chega só amar, ou ter uma cultura antropocêntrica, né? onde o sujeito seja o centro só, não, com ação filantrópica, não chega só. Era preciso uma formação, como já vimos nas COS, né? As COS, a investigação, o registro, etc, etc. E por isso, esta necessidade de formação para a intervenção é um ponto-chave também dentro da Revolução Industrial, que está determinada pelo próprio contexto. E, por último, também diríamos a ação coletiva e o papel da mulher. Atenção, se vocês olhassem ao diapositivo da produção do conhecimento, 98% das autoras são mulheres. Estamos a falar de mulheres, né? Mulheres. A ação da mulher é muitíssimo importante no surgimento do serviço social. É verdade, faziam parte das elites ou da sociedade, mas com esta poderíamos discutir muito a questão da papel da mulher, mas não é o momento. Mas poderíamos dizer que a ação coletiva com as mutualidades, com os diferentes sindicatos e até o próprio papel da mulher e esta dimensão mais social é fundamental para dizer, pronto, o serviço social justamente nesta combinação de fatores da Revolução Industrial é que surge. Não foi fácil. Muito bem, então, espero que tenha sido proveitoso. Fiz a hora inteira, mas pronto, temos uns minutos para discutir, não há problema nenhum. Muito obrigado, professor. Eu achei uma excelente exposição e acho que conseguiu conciliar muito bem o interesse das duas áreas, a História e Serviço Social. Se alguém quiser fazer alguma questão ao professor ou ser algum comentário, sinta-se à vontade. Eu tenho. Bem, boa tarde, professor. Boa tarde não, bom dia, que ainda é de manhã e eu já estou à tarde. Eu não almocei tampouco, por isso. Pois, nem eu. Olha, primeiro, a primeira coisa, eu não tenho nenhuma dúvida, eu felizmente tive o privilégio de ouvir o professor a falar sobre isto tudo no meu primeiro ano da licenciatura, portanto, e muito mais aprofundadamente. Isto foi assim um refresh de tudo o que foi dado e fico muito contente por ter estado aqui hoje porque foi útil e foi muito bom recordar-me de tudo o que o professor nos disse no nosso primeiro ano. Como a Andreia estava a dizer, eu acho que foi uma boa interligação entre as duas áreas. Quando demos isto no primeiro ano, eu nunca pensei que algum dia podíamos interligar assim tão bem a história e o serviço social como foi feito hoje. E também já tinha dito na primeira sessão da manhã
que fiquei muito contente com esta parceria entre os dois núcleos, porque realmente é muito interessante ver como é que duas áreas tão diferentes podem unir, e a cadeira que o professor dá no nosso primeiro ano é um exemplo disso, apesar de na altura não nos consciencializarmos deste facto. E pronto, eu queria muito agradecer a sua presença outra vez, queria agradecer por ter permitido a gravação do vídeo. Como o professor sabe, muitas colegas de serviço social não conseguem estar cá hoje porque estão em estágio. Felizmente há muitas pessoas ainda que conseguem fazer o estágio presencial e temos muitas pessoas ainda à espera desta gravação quando chegarem a casa. Portanto, obrigada, professor. Eu tentei fazer